Com licença, comandante. Sou aspirante-tenente da Marinha 402 Cruzeiro. Pertenço ao grupo 2, que falará sobre a evolução histórica da contabilidade pública no Brasil. Eu darei uma breve introdução, falando sobre os aspectos iniciais dela, como ela surgiu na parte desde a colonização. O aspirante Matheus Vargas e Pires continuarão falando mais o que ocorreu no século XX. O aspirante Rodrigo Rezende dará uma breve explanada sobre o que está acontecendo no século XXI, o que desenvolveu na contabilidade, e o aspirante Ártico fará a conclusão. Bom, para fazer uma breve introdução, é inegável a importância da contabilidade tanto para o setor público quanto para o setor privado ao apresentar as informações que auxiliam no processo decisório dos gestores desses setores. No setor privado, ela ganha relevância quanto à concorrência, e no setor público, ela ganha relevância como uma ferramenta de gestão para você avaliar, auxiliando no controle interno e externo, ao passar informações de como os seus já estão ocorrendo e todas as informações contábeis que auxiliam nesse processo. No século XXI, como temos esse avanço tecnológico e com ele trouxe toda essa questão maior de controle social, de maior conscientização da população, que veio por meio dos métodos como o CIAF e, e o CompasNet, esses métodos terem uma maior transparência do setor público, então a população começa a ter uma maior cobrança para o setor, para os governos e para os gestores, e a contabilidade ela auxilia de forma com que os gestores tenham ciência de como estão seus gastos e assim eles tenham um maior controle do que está acontecendo. Dessa forma auxiliando não só no controle interno e externo, mas por meio dessas informações também, que são passadas para o controle para o âmbito público, por meio dessa transparência toda, ele auxilia também no controle social da população. Bom, e para prosseguir o trabalho, vou falar agora como ocorreu essa evolução histórica aqui e como ela chegou no Brasil. Bom, a contabilidade ela chega aqui no Brasil, tem seus primeiros indícios lá no contexto do Brasil colônia ainda, com a necessidade de controle de todas as especiarias exploradas pelos portugueses aqui, e para isso, para ter esse controle, e também pelo medo de alguma influência de franceses, então isso aumentava essa necessidade de você saber o que estava sendo explorado aqui, saber o que estava, quantificar o que estava aqui. Para isso foram criados armazéns ponteigares, onde Gaspar Lamego foi considerado o primeiro contador geral do Brasil que efetuava todo esse controle exercido nos armazéns. Prosseguindo em 1679, com essa necessidade de fiscalização também das contas do Estado, foi criada a Casa dos Contos, de certa forma até um pouco semelhado com os tribunais de contas existentes. Bom, a contabilidade então ela ganha mais força, mais importância com a visão da família real, onde todo o setor econômico, setor econômico e financeiro também brasileiro ganha mais força. Dessa forma foi criado o Erágio Régio em 1808 e em 1808 também, com o Alvará que criou o Erágio Régio, aprovado por Dom João VI, e também foi instituído a obrigatoriedade do método de partidas dobradas, que é utilizado até hoje no âmbito da contabilidade pública. Em 1822, com a independência do Brasil, houve a necessidade, houve também um ganho de todo o setor de contabilidade por conta da própria independência e assim o Brasil ganhar mais força no cenário econômico. Em 1831 tem então a reformulação do sistema contábil, onde são criados alguns métodos para onde é dado poder ao contador geral de normatizar a contabilidade pública de forma a padronizar mesmo, e ainda assim mantendo aquela obrigatoriedade do uso de partidas dobradas. Em 1850, porém, foi revogado essa necessidade de método de partidas dobradas e também é revogada a escrituração contábil, perdendo então todo o controle e criando então, como os autores dizem, um caos administrativo nessa época. Alguns anos depois, foi criada a Associação dos Balaríficos da Corte, que era um nome dado à antiga profissão de contador. A contabilidade, então, nesse período, ela dá uma freada e volta a ter mudanças agora a partir do século XX, que vão ser explanadas a seguir.
Bom dia, comandante. Sou aspirante M408 Matheus Vargas e darei a continuação à apresentação sobre a evolução da contabilidade pública e abordarei sobre a contabilidade pública no século XX junto com o aspirante Pires. E eu acho essencial, antes de abordar as principais mudanças no século XX, apontar os motivos, ou o principal motivo, para que tenham ocorrido essas mudanças. E a principal mudança da contabilidade pública no século XX foi o vexame que o Brasil passou junto à Inglaterra, porque a Inglaterra ela se negou a conceder empréstimo ao nosso país, tendo em vista que o nosso ministro da Fazenda não era capaz, na época, de apresentar a documentação contábil dos emissários. Isso demonstrava uma grande falta de informações contábeis e financeiras que o Brasil apresentava. E, sabendo disso, a primeira medida que foi tomada na época foi a criação de uma comissão que ela tinha como principal finalidade organizar os serviços contábeis, como, por exemplo, os dados das receitas e despesas. E, alguns anos depois, essa comissão, pelo seu ótimo desempenho, ela se tornou-se uma seção técnica de Diretoria Geral de Contabilidade Pública, a qual realizava modelos e redigia instrumentações. Já em 1922 foi tomada uma outra medida, que foi o decreto de número 4.536, que ele tinha a intenção de aprovar o Código de Contabilidade Pública. E esse código ele revolucionou o sistema de contabilidade e de orçamento público, uma vez que o Código de Contabilidade Pública ele estabelecia que a contabilidade da União compreendesse todos os atos que correspondem às contas de gestão do patrimônio do país e ao controle das receitas e das despesas federais, além de disciplinar a forma e o nível de classificação da receita, despesa e de vários aspectos que são próprios à área pública, e determinava que a Diretoria Central de Contabilidade fosse responsável pela organização, como também da orientação, fiscalização de todos os atos e de escrituração de repartições federais. E algo que eu acho também bastante interessante é que esse código ele serviu para construir uma contabilidade mais informativa, porque eles buscavam o melhor destino para o dinheiro público. Ainda não existia uma total transparência, mas eles buscavam gastar de maneira mais efetiva o dinheiro público. Agora eu passarei a palavra para o aspirante Bruno Pires, que dará continuação da contabilidade pública no século XX e abordará outras mudanças. Eu sou aspirante M404 Pires e eu vou dar continuidade na apresentação do trabalho. E bom, continuando o que o aspirante Matheus Vargas falava sobre a contabilidade pública no século XX, né? Outra medida que foi adotada para melhorar a contabilidade pública nacional foi a criação da Lei nº 4.320, de 64, e ela aborda as normas orçamentárias e contábeis. E além disso, ela também reafirma alguns conceitos de exercício financeiro e determina quais demonstrações a administração pública ela deve apresentar. E outro ponto importante a ser apresentado sobre essa lei é que ela está em vigor até hoje. Bom, houve também o decreto número 95.432, de 86, que criou a STN. O que é a STN? É a Secretaria do Tesouro Nacional. E tem o intuito de promover a interação e modernização de sistemas de programação financeira, de contabilidade e de execução orçamentária, né, da administração pública. E seguido da STN foi a criação do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. E ele tem algumas características. Ele possibilita o controle diário da execução contábil, financeira e orçamentária da administração pública. Ele é uma fonte confiável de informações gerenciais para a administração pública e ele integra as informações de todo o âmbito do governo federal, né? E ele ainda fornece uma maior transparência
dos gastos públicos, possibilitando a consulta da população. Bom, com licença, comandante, sou o aspirante Rodrigo Rezende. Vou dar continuidade no trabalho, agora com foco mais no século XXI, até a atualidade. E o que a gente sabe é que no século XXI, ele traz consigo um grande avanço na tecnologia, em que grande parte da população ela tem acesso à internet, tem acesso ao Wi-Fi. E esse acesso à internet traz também consigo uma grande facilidade de encontrar informação. E essa população vai estar cada vez mais sedenta, buscando por cada vez mais informação. E isso, querendo ou não, vai gerar uma pressão sobre o governo, em que, a partir disso, desses anos 2000, vai começar a entrar em pauta o conceito de transparência, a prestação de contas do governo para a população. E vai entrar esse conceito de controle social da população em relação aos gastos públicos do governo. Por isso esse tópico aqui, o gasto público com qualidade, em que a população vai estar cada vez mais cobrando do governo uma boa gestão dos seus recursos orçamentários, até porque esses recursos eles saem dos tributos que são cobrados da população. Então nós pagamos os impostos para o governo para que ele possa receber esse nosso orçamento, esses nossos recursos, e a gente quer que esse recurso seja gasto da melhor forma possível. Então, nesse sentido, no ano de 2000 foi lançada a Lei Complementar número 101, que teve o intuito de controlar as contas públicas, reformular o governo de forma racional e sustentável e controlar as despesas governamentais, né? Que vai gerar uma maior transparência orçamentária e financeira. Agora, no cenário mais atual, na atualidade, o país ele se converge às normas internacionais para poder padronizar as informações e ganhar uma qualidade contábil. Por isso, a administração pública vai seguir as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. E, com isso, o Conselho Federal de Contabilidade publicou as normas brasileiras de contabilidade do setor público, que também vai convergir essas normas internacionais e vai obrigar todas as entidades públicas a observarem essas normas. E essa convergência de padrões do país para essas normas internacionais, ela se deve a essa necessidade dos entes públicos, investidores, as organizações, analistas, que eles consigam compreender as informações contábeis do Brasil, independente da nacionalidade deles. Isso precisa estar unificado, para que seja entendível para todos. E agora, de acordo com o Tesouro Nacional, existem outras novidades, que é a alteração do regime misto para o regime de competência, tanto para receitas quanto para despesas, a implantação do plano de contas aplicados ao setor público e a implantação do sistema de custos e elaboração do setor público nacional. Agora eu vou dar a palavra para o próximo aspirante para finalizar nosso trabalho. Sou aspirante, intendente da Marinha 420 Ástico e darei continuidade à apresentação do trabalho, que buscou elucidar a evolução da contabilidade pública no Brasil, a partir do período colonial até a presente data, visto que, com o desenvolvimento da sociedade colonial, houve a necessidade de realizar o controle dos gastos públicos. O trabalho buscou decorrer o processo evolutivo, e dentre as mudanças importantes, destacamos duas, como o Decreto número 4.536 de 1922, que elaborou o Código de Contabilidade Pública, e também a publicação da Lei número 4.320, em 1964, sendo ainda o principal dispositivo legal da contabilidade pública e o responsável pela elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União. Essas mudanças cooperaram para elevar o número de acessos às informações contábeis por parte de seus usuários. Isso demonstra o quanto a contabilidade pública é fundamental, pois ela é uma ciência exata que permite o desenvolvimento patrimonial, garantindo assim a veracidade das informações contábeis, que subsidiam as tomadas de decisões. Outro fator importante
é que ela permite ao cidadão exercer o seu papel de cidadania, com o intuito de controlar as ações dos gestores públicos. Encerramos o trabalho mostrando que a evolução da contabilidade pública no Brasil dispõe de grande importância, pois as práticas contábeis desenvolvidas no decorrer do tempo contribuíram com o propósito de atender às necessidades das organizações do país. Obrigado.